Então, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, o amigo das nossas vidas, e que o nosso Pai Amantíssimo possa cobrir a todos nós com o seu manto de misericórdia, com a sua luz. Quando dizemos todos nós, nos referimos a todos que nos estamos vendo, mas também em particular, porque é por eles que nós cá nos encontramos, aos nossos irmãos desencarnados, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, aos desconhecidos, mas muito em especial àqueles que possam julgar-se menos amigos. Também nos encontramos cá por eles. Porque somos todos filhos de Deus, todos, sem exceção. Os que estamos aqui e o maior criminoso que está lá fora, o maior viciado. Todos nós somos filhos de Deus. Então todos nós, pensando desta forma, vamos procurando nos equilibrar e vamos procurando entrar precisamente no pensamento maior, da qual todos nós partimos. E trazemos em nós, é inato, ou seja, bem incutido no nosso interior, na nossa mente, no nosso espírito, precisamente o reflexo desse pensamento superior. E nós buscamos, pela palestra de hoje, ou pela reflexão de hoje, como queiram entender, precisamente o pensamento de um espírito luminar, um espírito grandioso, sublime, que foi durante muitos anos o guia espiritual ou o mentor do nosso querido Chico Xavier. Referimos-nos a Emmanuel. Mas quando Chico Xavier partiu para a pátria espiritual, Emmanuel trocou de posição, veio precisamente para este lado da vida. E já se encontra por aí algures no mundo, palmilhando, para que logo mais, em alguma tarefa grandiosa, possa florescer. E os seus pensamentos, aquilo que cada um traz no seu arcabouço, naquilo que cada um já angariou, possa na realidade explotar. Então o pensamento de Emmanuel, que está precisamente contido no título, que é o pensamento de Emmanuel, é o título do livro, fala-nos precisamente, portanto, de vários mundos, que já tivemos a oportunidade de elaborar um pouco na nossa última palestra. Mas nesta nós vamos abordar, portanto, um pouco mais de forma acentuada, para que possamos, no nosso dia-a-dia, nós, com os nossos pensamentos, possamos também engendrar outras vidas, outros lugares, outros mundos, outras circunstâncias. E, por certo, se buscarmos na literatura espírita, que é grandiosa e infindável, nós vamos encontrar imensos autores, mas cujos pensamentos precisamente confinam uns para os outros, se afinizam uns com os outros. Daí a beleza dos ensinamentos espíritas. Daí o nosso sentimento de gratidão. Todos nós devemos emitir esse sentimento de gratidão para a espiritualidade maior por tudo que eles nos trazem para nós. É o convite a que nós possamos pensar e que grande parte da humanidade ainda tem alguma dificuldade em colocar em prática precisamente a ação pensante, ou aquilo que cada um de nós contém dentro de nós mesmos, que é esse atributo do Espírito, que é a capacidade de pensar, capacidade de analisar, e depois termos a lucidez precisamente para trabalhar dentro dos moldes
dos nossos pensamentos perante aquilo que vamos conquistando. Então, a questão 55 do Livro dos Espíritos diz assim: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Estamos muito longe, precisamente, destas duas características, ou três características: em inteligência, em bondade e em perfeição. Mas estamos caminhando com as nossas lutas diárias para essa conquista. Temos assim no espaço incomensurável, grandioso, nos narra Emmanuel, mundos berços, como quem embala, portanto, espíritos novos que estão nascendo das mãos de Deus, não é? Tomando os primeiros empreendimentos. Muitas experiências em que, mediante algum conceito já realizado, nós vamos experienciando aquilo que vamos conquistando, caindo aqui, levantando mais além, experienciando mais acolá. Mundos ou universidades, aqueles que, dentro do contexto das letras, da ciência, na música, nas diversas áreas, procuram precisamente tirar seus cursos nessas universidades para que depois possam vir para este lado da vida. E são aqueles que vão entrar precisamente neste curso, naquele, no outro, experienciando precisamente aquilo que aprenderam do outro lado da vida, com mais ou menos dificuldade. Mundos templos são aqueles como, por exemplo, vamos imaginar, todos nós aqui reunidos estamos num templo. É um mundo. Estamos fazendo o quê? Estamos dissertando sobre a doutrina? Estamos procurando afinizar os nossos pensamentos? E estamos orando em benefício daqueles que podem encontrar-se neste momento e em outros momentos na maior necessidade, no maior desequilíbrio. Então os mundos templo são precisamente para esses motivos, para esses aspectos. Mundos oficinas, das mais variadas. Os livreiros, aqueles que têm as mais diversas profissões para aprender e que logo mais vêm desempenhar deste lado da vida. Mundos oficinas. Aqui que podemos colocar também os professores, os educadores, porque as tarefas que hoje se realizam nas escolas e nos educadores, assim, vamos tratar desta oficina, que é aquele empreendimento que se vai realizar. Mundos reformatórios são aqueles que estão precisamente recuperando das intempéries, do negrume dos seus corações, pelo desempenho que realizaram deste lado. Então necessitam de se encontrar nesses reformatórios. Mundos hospitais são aqueles que regressam deste lado da vida para os mundos hospitalares do outro lado, cuja característica desses mundos é em conformidade com as enfermidades que cada um transporta. Uma vez que a enfermidade não vai para a cova com o corpo físico, porque apenas o corpo físico é o reflexo da enfermidade que o espírito tem, então o espírito precisa de ser curado, então precisa de ir para o hospital. Então há muitos hospitais, precisamente para recuperar a saúde. Mundos prisões, são as zonas umbralinas, onde cada um deixa a terra e continua provando do outro lado da vida. Não muito distante da terra, porque as zonas umbralinas são precisamente os mesmos lugares que nós estamos palmilhando, estamos caminhando. São as zonas, lugares de dor. Mas estes lugares de dor são circunscritos por determinado tempo. Não são eternos, não. Porque ninguém fica eternamente na obscuridade, na escuridão. Porque é muito importante que nós saibamos que nós fomos criados por Deus da luz. Então logo nós somos luz. Se um dia a sombra nos visita, é porque nós a procuramos. Mas assim como ela nos visita e nós a aceitamos, logo mais também podemos sair a encontrar precisamente a luz, nos regenerando.
Então há mundos e escolas. É fantástico, não é? Com as diversas características. Todos nós que aqui estamos pensamos de forma diferente, mas procuramos nos afinizar, não é? Pelo respeito que temos uns para com os outros, pela amizade que nós vamos precisamente nos conotando ou conectando uns com os outros, pela sinceridade, pela lealdade que nós vamos tendo uns para com os outros. Então, se repararmos bem, quando entramos ali, além de templo, o lar onde nós encontramos é uma escola, é um mundo, não é? Então, todos nós estamos vivenciando precisamente esta escola, é onde nós nos encontramos. Quando partimos para o outro lado, provavelmente nós vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos assim reunidos. Quem sabe, tão bem perto do lugar onde nos encontramos agora. O lar onde nos encontramos também é um hospital. É um pronto-socorro. Onde são trazidos todos aqueles que se equivocaram, que partiram, e são trazidos precisamente para aqui, para o hospital, para receber os primeiros tratamentos. Vêm para a escola para aprenderem as primeiras lições. E os amigos nos dizem: vou permanecer aqui durante algum tempo para que possa aprender convosco. E muitos nos dizem: eu vou convosco para os vossos lares. E nós ficamos admirados, porque eles dizem: eu vou convosco, nós estamos convosco nos vossos lares, para aprendermos a viver em sociedade, para entendermos o que é o respeito, o que é a convivência em família. Agora vamos imaginar como não será, ou deve ser o nosso comportamento dentro dos nossos lares, para com os familiares, para com aqueles que nos amam, porque eles estão experienciando, estão vendo, e eles vão melhorando à medida que nós vamos sendo exemplo precisamente para esses amigos, porque senão eles ficam tristes e são obrigados depois a procurar outro pois. Muito bem, então os espíritos ditaram a codificação espírita ou do espiritismo. Confirma a referência do nosso Jesus quando disse: na casa do meu pai há muitas moradas, como narra João em 14:12. Jesus afirmou: na casa do meu pai há muitas moradas. Já falámos de algumas. Podemos sintetizar de 3 maneiras, para o efeito do estudo, a palavra moradas, mencionadas no Evangelho. Então, o que são moradas? Os mundos que formam o universo. Aqueles planetas, a gente olha, precisa de planeta, né? Aqueles montões de estrelas, portanto, de sóis, portanto, né? E de agora, portanto, como se chama, como faltou agora a palavra, portanto, que anda pesquisando o universo. James Webb. Exatamente. Descobriram mais uma quantidade imensa de sóis, de estrelas. É fantástico isso. Então, vem de encontro à ciência, vem de encontro àquilo que há mais de 165 anos os espíritos vieram trazer para nós, a côndo da codificação espírita. Há mais de 2000 anos Jesus nos disse que em casa do meu pai há muitas moradas. Então, são ainda as diversas zonas espirituais, cada uma com sua característica, superiores ou inferiores, para além da vida física, em que a vida palpita com a mesma intensidade das metrópoles humanas. Ou seja, nesse vai e vem, há multidões de criaturas, de espíritos, palmilhando, caminhando de um lado para o outro, nesses mundos de tarefas de trabalho. São ainda os vários departamentos da mente. Também são mundos, em que se demoram pensamentos e reações, portanto, na nossa mente. Os nossos pensamentos são atributos do Espírito, fazem parte da nossa mente. Logo, quando nós pensamos, vai haver uma reação, onde se encontram, portanto, pensamentos e reações. Dramas e tragédias, nós pensamos. A nossa mente vai captar. Então nós vamos matar, assassinar, violentar, difamar. Vamos fazer aquilo que... Então vão acontecer tragédias realizadas no nosso mundo interno, na nossa mente. Anseios e realidades do Espírito.
Os nossos pensamentos também criam anseios, desejos, vontade. E daí vai surgir o quê? A realidade, portanto, do Espírito. Pela ação que nós vamos colocar em prática. Então a ciência moderna, evoluindo e reformulando os conceitos clássicos, já admite, além do nosso, a existência de outros mundos, nos quais há a possibilidade de vida, confirmando assim a assertiva das entidades superiores na obra, que é a pedra angular da filosofia espírita, que é o Livro dos Espíritos. Para que os adeptos do Espiritismo creiam na existência de outros órgãos nos incontáveis departamentos da vida universal, existem 3 razões. De ordem científica, de ordem filosófica e de ordem religiosa ou evangélica. Vamos ver. Quanto aos argumentos científicos, perguntaríamos: por que haveria de ser a Terra o centro do universo, quando nem o é do sistema planetário solar, pelo pouco ou quase nada que representa diante de milhões de fabulosos astros que navegam, equilibrados pela mecânica celeste no espaço incomensurável? Se não vejamos, o Sol, centro do nosso sistema, é 1.300.000 vezes maior do que a Terra, mas é alguns milhões de vezes menor do que Antares. O brilho de Canopus é 80.000 vezes superior ao brilho do Sol. Urano é 70 vezes maior do que a Terra, pequenina laranja dentro do nosso sistema. Capela, do sistema de Cocheiro, é 5.800 vezes maior do que o Sol. Júpiter, que maravilha, tem 12 satélites conhecidos. Então, a Via Láctea é um turbilhão fabuloso de sóis, de todas as dimensões e claridades, que a moderna astronomia não consegue contar, mas que avalia em mais de 200 trilhões de sóis. Então nós não podemos ser únicos, suspensos no universo quando olhamos para cima. Estamos assim suspensos, não é? E é tão belo que não se entrechocam entre si, como nós aqui de vez em quando, não é? Portanto, quando vamos de carro temos que parar no cruzamento, dar prioridade para não chocarmos uns com os outros. Não, eles giram a uma velocidade incalculável que nós nem imaginamos. Nós não sentimos porque é tão grande que nós não sentimos a velocidade. Mas nós nos chocamos uns com os outros. Pelo exposto, os argumentos científicos se sustentam nos seguintes fatores essenciais: de posição, de volume, de constituição em relação a outros mundos. Para que, com semelhante insignificância dimensional, seria o nosso pequenino e desajeitado orbe a razão de ser da própria vida humana e o núcleo polarizador das milhões de galáxias. Se repararmos bem da posição, cada um deles tem a sua posição, cada um deles está a lugar, cada um deles tem o seu campo energético, cada um deles tem a sua energia que lhe é peculiar mediante aqueles que lá habitam. Não podia ser diferente. Não podia ser de outra ordem. De volume. Cada um, mediante o campo energético que é possuidor, tem um volume que lhe é correspondente, que lhe é adequado. Não podia nem pode ser de outra forma. Se faltar 1 milímetro, vai haver choque. Se um tiver mais 1 centímetro, vai haver choque. Se um estiver mais inclinado ou para a direita ou para a esquerda do seu eixo, vai haver choque, vai haver descontrole. Então, o volume está de forma adequada. A de constituição em relação aos outros mundos. A constituição de um, embora pareça semelhante, igual, é diferente ao outro. Precisamente mediante as características dos seus habitantes. Então, como vimos, são núcleos, esses núcleos grandiosos, polarizadores, portanto, de milhões de galáxias, têm o seu equilíbrio.
E esse equilíbrio, não tenhamos dúvidas, tem um pensamento maior, que é o gerador de todo o equilíbrio, que é o pensamento sublime de Deus, é o hálito, ao hausto, portanto, do Criador, que se serve de cada um de nós. Pequeninas, vamos chamar-lhe assim, pequeninas estrelas, e que vamos colocando, cada um com a nossa predisposição, com a nossa vontade, um pouco desse contributo para que não hajam, portanto, choques. Porque cada um habita num mundo para o qual ainda tem ou está preparado, portanto, para viver lá, ou cá. Então, e sobre o ponto de vista filosófico, transitam as almas por vários mundos, purificando-se cada vez mais. Então o espírito reencarnado hoje na Terra poderá amanhã estar em Marte, ou em Vênus, em Saturno, ou em Júpiter, para citar apenas 4 dos novos componentes do nosso sistema planetário. Nós não temos que fazer exatamente o nosso processo evolutivo reencarnando só na Terra, não. Há muitos mundos semelhantes ao nosso, equiparados, inferiores ao nosso. Então, onde nos for necessário, conveniente, então nós vamos habitar lá. O aprendizado, a colheita de experiências, o acumular de valores internos não se verificam tão somente na Terra, mas em diversas moradas do Pai, conforme o ensino de Jesus, quanto à pluralidade dos mundos habitados, ao qual plenamente se ajustaria a codificação espírita em 1857, com base nos seguintes termos nada lisonjeiros para o globo terrestre. Por quê? O atraso mental, o atraso moral dos habitantes da Terra, em relação a outros orbes, o atraso científico em relação a outros orbes, e o atraso cultural em relação aos mundos habitados em que os grandes homens da Terra se apresentariam na condição de alunos incipientes. O que quer dizer que os nossos grandes nomes, aqueles que habitam, aqueles que são mais conhecidos, aqueles que são badalados à face da Terra, não é? Seriam alunos incipientes naqueles lugares. Nesses lugares de maior progresso, de maior evolução. Ou seja, as nossas maiores inteligências, os nossos maiores laureados, seriam alunos incipientes, portanto, naqueles lugares. Ou nesses lugares, portanto, de maior esplendor. Enquanto visita a Lua, estudando-a de perto, comove-nos pensar que a doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados precisamente há mais de 165 anos, conforme observa Emmanuel em Religião dos Espíritos. E quanto ao argumento religioso? Se apoia na palavra do Cristo: em casa do meu Pai há muitas moradas, como assevera, portanto, João 10,16. Ou ainda uma outra frase dita por Jesus: tenho outras ovelhas que não são deste redil. Faz parte, está inserida no Evangelho. Não é? Então, se eu tenho outras ovelhas, quem são as ovelhas? Somos todos nós. Quem é o pastor maior? É Jesus. Qual é o redil? Não é? São todos esses mundos grandiosos de trabalho que aguardam, portanto, cada um de nós. E que muitas vezes, cada um de nós, durante o período do sono em que nós dormimos, nós visitamos esses lugares. E nos encontramos com pessoas que para nós são desconhecidas. Tive com fulano, tive com Beltrano, tive com a senhora fulano. Mas eu estava numa reunião. Mas estive num sítio muito lindo. Mas eu não conhecia, não sei onde é que é. Mas andei toda a noite, aquilo era um temporal, chovia, fazia trevoada. Estive num lugar, portanto, que era um incêndio enorme. São aqueles sonhos que nós muitas vezes lembramos. Mas é fulano. É engraçado. Encontrei a meu pai, portanto, que já morreu há 30 anos. Encontrei a minha mãe, que morreu precisamente há 2 meses. Estive a conversar com ela. Como é que isso é possível? É possível. Nós viajamos. Nós nos encontramos. Como eles estão libertos, nós também estamos. Nós nos libertamos e vamos nos encontrar. É o período do sono que é aproveitado pelo Espírito para angariar energia
do prana, energia saudável do fluido cósmico, para que nós depois, ao despertarmos no outro dia, já não sintamos tão cansados quando estávamos na noite, quando nos deitávamos. Eu disse, estou cansado, não apetecia fazer nada, apetecia pousar tudo, fechar a porta, entrar para obras. Mas não, nós vamos descansar, vamos angariar energias novas, transmitimos para o físico e no outro dia nós levantamos a cabeça e saímos para a rua, para os nossos trabalhos, ocupando as nossas posições, porque é um novo dia. Então aqueles que nós encontramos, nós conhecemos sim. Provavelmente foram nossos familiares em outra existência, mas que eles se apresentam conforme eram. Só que nós estamos com outra indumentária. Mas nós, com quem nos encontramos, nós conhecemos sim. Às vezes quando encontramos aqui alguém, diz assim, não é? Que a gente diz, é coincidente. Não, mas é fulano de fulano, portanto, e é familiar de Beltrano. Sou sim. É. Como o mundo é tão pequeno. É verdade. Como o mundo é tão pequeno. E nós nos esquecemos que somos filhos de Deus. E que nós convivemos uns com os outros. Estamos convivendo agora, embora cada um vá para o seu lar. Portanto, estamos aprendendo a viver em grupos familiares. Interessante. Já pensámos que o nosso lar é um mundo em que nós habitamos, coabitamos, com aquele, portanto, que amamos, mais ou menos, assim, com o filho problema, com a filha problema, com a esposa, com o esposo, mas nesse mundo em que nós habitamos, que escolhemos para viver, nós temos que aprender a viver com aqueles com quem nos encontramos. Porque a finalidade de nós estarmos juntos é precisamente nos ajudarmos uns aos outros, dar a mão uns aos outros, como fazem os benfeitores espirituais, que vão à nossa frente, e que podiam partir para essas instâncias estelares, mas não, eles ficam nos dando as mãos para que nós possamos caminhar também com eles, fazendo a nossa parte. Porque eles não vêm fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Então a morada mental do homem equilibrado apresenta anseio, disciplina, respeito encontrados nas residências bem cuidadas no plano físico, a saber, serenidade interior, a mente, portanto, disciplinada, harmonia espiritual, consciência isenta de remorso, mente voltada para o alto, trabalho incessante no bem, ideais edificantes, resignação na dor, moderação na alegria. É importante, nós podemos ser alegres, podemos sim, mas de forma moderada, não assim aqueles ruídos, portanto, exorbitantes, não é? Portanto, que vamos incomodar o nosso vizinho, a nossa vizinha de cima ou de baixo. Bom ânimo e submissão à vontade divina. Resignação na dor. Quando a dor nos visita, nós devemos nos resignar, mas fazer todos os possíveis para a superar, aceitando-a, mas fazendo todos os possíveis que estejam ao nosso alcance para a superar. Porque a dor não vem como castigo para cada um de nós, mas sim como forma educativa para cada um de nós. Tudo isso constitui a auspiciosa e feliz arrumação da casa mental, ou seja, do homem espiritualizado. No entanto, a inquietude, a desordem íntima, a consciência e o coração culpados, o pensamento centralizado na futilidade e na maledicência, os excessos emocionais, a inatividade psíquica, a ociosidade do pensamento, a revolta no sofrimento, além de outras tantas infelicidades, representam a desarrumação dos departamentos mentais do homem espiritualizado, do homem não espiritualizado, portanto, do homem adormecido. Em relação às diversas regiões espirituais, sabemos que comunidades redimidas habitam zonas mais elevadas da espiritualidade, à quais obreiros dedicados são periodicamente conduzidos em processo estimulante do esforço pessoal. Ou seja,
aqueles que fazem esforço para progredir, para evolucionar, portanto, são conduzidos, portanto, a esses mundos para dar continuidade, portanto, à sua tarefa. Entretanto, em faixas vibratórias mais ligadas à Terra, onde a mente está desarrumada, estacionam temporariamente almas ainda vinculadas às sensações dos problemas da vida física, uma vez que o peso específico de suas organizações perispirituais apresentam certa densidade que lhes não permite grandes ascensões. O peso específico se refere ao nosso corpo espiritual. Pela violência, pelas maiores atrocidades, pelos maiores crimes. Quando morre o corpo físico, ele se apresenta exatamente quase com o mesmo peso, tanto com o que estava deste lado da vida. É tal a sua envoltura, aquilo que o envolve, é de tal forma físico, que ele parece mesmo carnal. É uma ação vibratória, portanto, negativa, portanto, que está ali. Então, lembram da parábola de núpcias, narrada por Jesus? Quando o homem, portanto, se infiltrou na festa de núpcias sem a veste nupcial, era precisamente o envoltório, portanto, perispiritual. Que há necessidade, precisamente, de nós trabalharmos e engareiar luz para ele, à medida que progredimos, que o espírito progride, ilumina-se o espírito e ilumina-se o corpo espiritual, porque é o corpo espiritual que retrata o espírito. Então nós somos identificados, todos nós, não pela camisa, nem pela cor das calças, nem pela cor do cabelo, nem dos óculos, nem dos olhos, mas precisamente pela veste espiritual. É por aí que nós somos precisamente analisados, porque é esse veículo que demonstra precisamente o estado em que a nossa mente se encontra, pela ação dos pensamentos. E Emmanuel nos convidando ao esforço renovador em busca da felicidade, que não se extingue nem aqui nem mais além, nos assegura que, trabalhando e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa, à medida que entramos gradativamente em contacto com os grandes gênios da imortalidade, gloriosa pelo pensamento, nossa alma se eleva. Então, quando nós oramos, todos nós, por certo, já sentimos que às vezes estamos a fazer qualquer coisa, portanto, no nosso lar, ou sentados, portanto, a olhar para a televisão, ou conversando com alguém, de um momento a outro a gente parece que tem assim um arrepio, assim, uma coisa agradável, qualquer coisa que nos vai banhando, assim, que a gente pensa, que interessante sentir uma coisa tão, assim, tão agradável, não é? Portanto, são as aspirações, portanto, do nosso espírito. É a nossa mente, portanto, que está, precisamente, irradiando, não é? E vive naquela ânsia, portanto, se eu pudesse me desligar neste momento e viver, portanto, do outro lado da cortina. Mas para isso, para viver esses momentos, nós temos que nos preparar, portanto, para poder encontrá-lo. Mas vejam como são benéficos os amigos da vida maior. E que o meu Pai Amantíssimo nos ama a todos nós. Que em muitas circunstâncias Ele envia até nós esse tipo de sensações. Para que possamos sentir, na realidade, aquilo que logo mais iremos encontrar. Conforme assevera o nosso querido codificador em O Livro dos Espíritos, na questão 89, o pensamento não é a própria alma que se transporta? E os amigos responderam, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é a alma quem pensa. Então o pensamento é um atributo. Então quando nós pensamos, portanto, no nosso irmão semelhante, no nosso amigo, no nosso conhecido, ou quando nós dizemos assim, eu vou orar por fulano, portanto, por Beltrano, nós estamos pensando. Se soubermos onde ele mora, a gente até vê a casa, portanto, e a família, portanto, a gente até vê os lugares, portanto. Então, nós estamos orando, estamos pensando naquela... Mas a nossa alma também lá está. A nossa alma também se apresenta. E muitas das vezes da nossa parte até podemos fazer muito mais. A gente pode sempre pensar em fulano, que está a passar mal. Eu vou orar por ele. Então a nossa alma se desloca.
E do nosso lar nós podemos transmitir passe na presença dele lá, sem ele ver. Portanto, nós podemos transmitir o passe e regressarmos, portanto, ao nosso lar. Visitar a cama do hospital, visitar aquele que está no presidiário. Nós podemos fazer isso tudo pelo nosso pensamento. A nossa alma se desloca. Por isso dizia o nosso querido Nelson Mandela: estive preso durante tantos anos, fisicamente, mas a minha alma não estava presa, porque eu pensava e me deslocava pelos sítios que eu conhecia. E eu continuava praticando as minhas atividades. Continuava querendo bem àqueles que me colocaram nesta posição. Ou seja, eu não vivenciei o ódio, mas sim o amor para com todos. Então são exemplos grandiosos dessas almas nobres que trazem para todos nós, que viveram no cativeiro fisicamente, mas que a alma, quando se deslocava, quando pensava, a alma se deslocava. Então a alma é livre, não é? Então a força do pensamento e a consequente influência no destino humano constitui realidade que ninguém pode nem deve, portanto, ignorar. Se a alma está no lugar em que projeta o pensamento, por maior que seja a distância percorrida ou a percorrer, evidentemente devemos sempre, todos nós, pensar bem. Seja com quem for. Mesmo para com aquele que nos possa agredir, pensemos bem. Para não entrarmos na mesma onda. Estamos criando, portanto, uma barreira. Para não recebermos o andamento tal do outro, portanto, que nos possa querer menos bem. Devemos pensar sempre, mas sempre bem. Pensar sempre no bem a fim de que a nossa influência sobre os demais seja benéfica, salutar e construtiva. Então Emmanuel nos diz no seu pensamento: o espírito, elemento inteligente do universo, pensa. O espírito, que é o elemento inteligente, o princípio inteligente do universo, pensa. A mente, que é o campo da consciência, segundo Emmanuel, desperta. O pensamento pensa, a mente vai despertando pela ação, portanto, daquilo que o pensamento vai trazendo. O corpo, o nosso corpo, a máquina divina, na feliz definição de André Luiz, escuta, com o auxílio dos órgãos que lhe são peculiares. Para quê? Para executar. Eu pensei que ia pegar no livro, que é muito interessante este livro, é Os Mensageiros. Então, como vemos, portanto, penso que todos nós compreendemos, portanto, então nós pensamos, não é? E o corpo realiza, portanto, efetiva, vai pensar, vai agir. Eu vou pensar em matar alguém. Quem é o que vai tomar a ação? É o corpo físico. Correto? Logo mais, perante o resgate, quando o espírito volta, tem que vir a este lado da vida. Quem é que vai exercer a ação? Quem vai sofrer a ação? É o corpo físico. Pode não ser da mesma forma, porque a lei é muito abrangente, mas o corpo físico é aquele que vai sofrer a ação. Daí nós vemos tantos crimes, tanta violência, não é? Com crianças, com adultos, com de meia idade, com idosos. A questão 92, todos os espíritos irradiam com o mesmo poder, com a mesma forma de pensar, com a mesma, portanto, ideologia. Bem longe disso. O poder de irradiação depende do grau de pureza de cada um. Aquele homem que trouxe seu filhote aos discípulos de Jesus para que ele pudesse ser curado. E eles estiveram parte da noite tentando ir. E o espírito imundo ou perturbador não saiu. Quando se apresentou Jesus, ele saiu: como fizeste isso, Jesus? Como é que foi possível?
poder de irradiação depende do grau de pureza de cada um. Para aquela qualidade de espíritos era necessário haver muito jejum. E nós, seres humanos, pelo conceito religioso que nos ensinaram, portanto, pensamos que jejum é não tomar o pequeno almoço, não tomar o almoço, o lanche, o jantar, a ceia, seja lá o que for, portanto, que é não comer. Nada disso. O jejum são os nossos pensamentos. O jejum é a nossa limpeza mental, é o nosso equilíbrio mental. Porque Jesus também assevera no seu Evangelho que não é o que entra pela boca, não é a comida que faz do homem imundo. Só se fizer mal, portanto, para não comer. Mas é o que sai da boca. Porque o que sai da nossa boca é que faz precisamente a imundice. O que sai da boca é que gera ódio, guerra, violência. Mas também o que sai da boca gera amor, gera paz, gera harmonia, gera piedade, fraternidade. O que sai da boca. Então, cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode estender o seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. É somente nesse sentido que se deve entender o dom da ubiquidade atribuída aos espíritos. Como uma fagulha que projeta de longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Como ainda um homem que, sem mulher, sem mudar de lugar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e conduzir movimentos em diferentes lugares. Vai depender, portanto, da sua irradiação, portanto, do seu pensamento. Quando o pensamento é traduzido assim, a atividade anímica reveste expressões de alegria e de bom ânimo, de entusiasmo e de equilíbrio. Semelhantes expressões se projetam no tempo e no espaço e tomam o rumo da criatura em quem pensamos, alcançando-a inevitavelmente. Então, na sua tríplice composição, o homem pode ser comparado a um farol. Todos nós. Significando, por exemplo, a energia luminosa que se expande. Vamos pensar, o espírito na sua luminosidade, na sua energia, na sua grandiosidade, a expandir, portanto, o seu pensamento em diversas direções. É como a luz do farol, não é? Que mantém com a sua luminosidade, portanto, os barcos, a navegação, mais ou menos, portanto, em lugar seguro. Ou seja, o espírito que pensa, por sua condição de elemento inteligente no universo, conforme o livro dos espíritos, no item 23, que é o espírito, princípio inteligente do universo. Então ele se expande. E no item 23a diz assim: qual é a sua natureza íntima? Não é fácil analisar um espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque é uma centelha divina. Ninguém vê o espírito, é uma centelha. Porque não é coisa palpável. Mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é um nada, não existe. Logo o espírito é alguma coisa. Mas ainda não temos esse discernimento, essa capacidade de entender, portanto, como é que ele é. Mas os espíritos identificaram para nós. É uma centelha divina, criada por Deus. O item 24 diz assim: o espírito é sinónimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que para vós seja uma e a mesma coisa. É o ser responsável que prestará contas à lei, agora ou mais tarde, aqui ou em qualquer parte. Portanto, é o Espírito sempre que vai responder à lei. Porquê? Porque as leis de Deus foram inscritas, precisamente, no Espírito, na nossa consciência. A consciência faz parte do nosso Espírito.
faz parte da nossa mente. Então ninguém do outro lado da vida, portanto, nos vai apontar o dedo sobre aquilo que nós fizemos. Nada, de forma alguma. Somos nós mesmos. Nós perante nós mesmos. Então depois há uma atração, uma espécie de atração. Não é? Então nós nos deslocamos para ali, para aquele lado, para este lugar, para aquele lugar. Há uma espécie de atração e a gente vai. Não sabe explicar porquê, mas a gente vai. Porque é a nossa necessidade. É ainda a mente que coordena, integra, concentra e dirige a energia do pensamento. É o espelho que reflete a energia espiritual a refletir a dinâmica do ser inteligente. Ou seja, o campo da consciência desperta, segundo Emmanuel. Então, quando a nossa mente está desperta, não é? Nós conseguimos observar, portanto, tudo quanto nos rodeia e ter um caráter, um discernimento, uma postura perante a vida de forma consoante, portanto, com aquilo que já conquistamos. Então, o físico, a estrutura material, portanto, que é a pedra, não é? Portanto, é o suporte do farol, de que é constituído o farol, e que serve de veículo de manifestação do espírito no plano material. Portanto, o corpo físico, vamos imaginar, é o edifício do farol. É a parte destrutiva que se refaz, se recompõe tantas vezes quantas necessárias, até que o ser pensante dela não mais precise na obra que lhe cabe cumprir o aperfeiçoamento moral e cultural. Então isto quer dizer o quê? Estamos a falar da reencarnação. O espírito utiliza quantas vezes forem necessárias um corpo físico, até que a ceifa esteja precisamente completada. Para nós entendermos isso, não é? Nós, no último estudo, de quarta-feira, nós fizemos um convite, portanto, aos queridos companheiros, para lermos o capítulo 49 e 50 do livro Os Mensageiros, que fala, precisamente, da máquina divina, portanto, que é o nosso mundo físico, que é de origem divina, e que nós muitas vezes ainda, portanto, tão mal o tratamos, em muitas circunstâncias. E o 50 trata, portanto, sobre o desencarne, portanto, de Fernando. Os dois capítulos estão ligados um ao outro. É um instrutor aniceto que tem a presença de Vicente e de André Luiz, que são estudiosos, e que estão observando precisamente o desencarne de Fernando, que morreu de leucemia, mas que tratou muito mal, portanto, a sua indumentária física. E que tem alguns espíritos a assistir, especialmente a mãe daquele que está prestes a deixar, precisamente, o seu corpo físico. E narra-nos todo o trabalho incansável da espiritualidade, procurando desligar os laços que o comprimem, portanto, à matéria física. Mas o mais interessante é aquilo que, na realidade, portanto, Aniceto leva a que André Luiz possa vislumbrar, que ao próprio microscópio não é possível. Quando ele coloca a mão sobre a testa, ele diz, veja, observe bem. Então ele vê precisamente as células portadoras das mais variadas enfermidades que estão tomando conta do organismo. Por isso todos nós estamos sujeitos a mais diversas enfermidades quando cá estamos. E é interessante como têm que ser, portanto, aqueles amigos da vida maior, sobre a solicitude dos espíritos benfeitores para que os possam desligar. Porque, caso contrário, eles não têm como, não têm hipótese de se desligarem por si mesmos. Nós convidávamos. Quem tem um livro, leia. Vai ser muito mais belo ler um livro e a passagem do que eu estar aqui, portanto, narrar, portanto, o facto. É muito importante.
Então o espírito encarnado ou desencarnado edifica no bem, sintonizado com as lições cristãs, projeta sua luz, sua claridade por toda a parte. A todos beneficia e serve, à maneira do farol que irradia o rumo certo em pleno oceano, e por maior que seja o negrume a da noite, as embarcações navegam para os portos longínquos. A criatura atingida pelo nosso pensamento recebe o fruto mental por nós elaborados. É como se fôssemos um farol. A criatura que pensa bem é como se tiver um farol, portanto, dentro de si. Pensa, portanto, em todos os lugares, no bem-estar de todas as criaturas. Quando levantamos de manhã e fazemos a primeira oração no lar, a gente diz assim: meu Deus, protege o meu lar, a minha família, todos aqueles com quem me vou encontrar ou cruzar ao longo do dia, pelo ar, pelo mar, pelo chão, mas em especial, Jesus, eu te peço, por todos os lares, por todas as famílias. E nós nem imaginamos, com convicção, aquilo que o nosso pensamento vai realizar neste lugar, naquele lar, naquela família. É muito importante. Então, pensamentos de otimismo geram bem-estar. Pensamentos de esperança conduzem ao bom ânimo. Pensamentos de fé são instrumentos vitais de fortalecimento de coragem, estímulo e segurança. Pensamentos de fraternidade se refletem junto aos que amamos, em forma de inexplicável felicidade, de infinível júbilo interior. Costuma-se dizer que o pensamento elimina a distância, mas quase sempre quem o diz não compreende a intrínseca e científica realidade do enunciado. Emmanuel nos afirma que os pensamentos são elementos dinâmicos de indução. Apelia-nos a responsabilidade no que toca ao simples ato de pensar. Quando nós lemos isto, nós ficamos um pouco perturbados. Porque todos nós pensamos, não é? Mas muitos poucos de nós refletem naquilo que está a pensar. Porque às vezes nós pensamos em alguma coisa e quando refletimos, dizemos assim: meu Deus, mas como é que eu estava a pensar nisso? Como é que é possível eu estar a pensar ainda nesta circunstância, nessa coisa, naquela, não? Já não sei de mim, não é? Para aquilo que eu faço, para aquilo que eu produzo, para aquilo que eu conheço, já não se admite isto. Mas o que é certo é que nós... Porquê? Porque nós estamos envolvidos numa onda magnética, portanto, que circunscreve, portanto, o plano terráqueo. É a onda magnética, portanto, à qual nós pertencemos. E para pensarmos bem e melhorarmos um pouco essa onda magnética, nós temos que pensar, precisamente como dissemos há instantes atrás, sempre bem. Sempre bem. No entanto, quando pensamos, muitas vezes nós deduzimos de forma muito aligeirada a opinião, portanto, da amiga que nos telefonou, do nosso amigo, portanto, que nos telefonou, fazemos um juízo errado, portanto, logo de forma apressada, e depois, quando as coisas se concretizam, afinal não era assim, afinal não era desta forma, e nós dizemos: mas como é que eu fui pensar daquela forma? Porque ainda estamos dentro do circuito em que nos encontramos. Então não podemos pensar de forma aligeirada, não é? Portanto, fazer juízos de forma apressada. Amanhã, portanto, eu vou me sentir muito mal. Já está a ficar doendo, não é? Porque já está a dizer, portanto, que amanhã que se vai sentir mal. Não é? Eu hoje senti-me tanto mal, não sei como vai ser amanhã. Amanhã é outro dia. Quando levantarmos amanhã, a gente vai saber como é que está. Se a dor está do mesmo lado ou se já passou do sítio, se passou para o outro lado qualquer. Não é? Então, muitas vezes, nós sofremos de forma antecipada. Não é? Se tomarmos a medicação para alguma coisa, para o estômago, para o sono, para a rinite, seja para aquilo que for, ao tomá-la, nós devemos dizer assim: isto vai fazer bem, isto vai melhorar, vai ajudar também. Então já toma. Está nos envolvendo
o medicamento com o nosso pensamento de otimismo para que ele se possa precisamente concretizar, portanto, em nós. Mas se nós dizemos, vou tomar, mas não faz nada. Já estamos a dizer que ele não vai fazer nada, não é? Portanto, já estamos a dizer, se não vale, quase não vale a pena tomar. Não, devemos tomar. Aqueles a quem nós nos dirigimos e que estudaram para isso sabem sempre mais do que nós. Parte-se do princípio, não é? Então, se não recomendam, ora, se tomarmos algum que disser assim, mas eu não suporto porque faz mal, então devemos dialogar, portanto, perguntar, olha, eu não posso tomar isto porque me faz mal. Não posso tomar então tomo só metade. Não é? Então é isso. Então, devemos pensar, não é? Portanto, mas quando estamos enfermos ou sentimos alguma coisa, dizemos assim, isto amanhã, se Deus quiser, portanto, se o Pai assim permite, porque Ele quer sempre, pode depender de nós. E, portanto, às vezes a enfermidade sabe aquilo que nós necessitamos, que é tem mais prioridade. Recolhamos das fontes claras do Evangelho de Jesus a cristalina água da fraternidade, pura, desinteressada, para que nos seja possível saciar os famintos, dessedentar, portanto, os sequiosos, para confortar os tristes. Esquecer, ou melhor, erguer os que tombaram nos desfiladeiros dos sofrimentos, enviando a todos os caravaneiros da redenção com Jesus, mesmo à distância, brilhosas asas do pensamento reto, os suprimentos da alegria, os fertilizantes do bem, o adubo do amor cristão. A suave melodia do otimismo e da esperança. A nossa presença, mesmo através do pensamento junto aos que palmilham connosco, os roteiros enriquecedores, deve ser uma presença sadia e alegre, edificante e fraterna. Sempre que nos encontremos com alguém que esteja enfermo, não vamos dizer à criatura, olha, você amanhã vai morrer. Não é? Você vai melhorar. Porque mesmo que ele morra, ou ela morra, ele vai melhorar de situação. Não é? Depende da forma como nós entendemos. Porque quando nós partimos, não tenhamos dúvida que é para melhorar de situação. Nos libertarmos da carcaça física, daquilo que de forma aparente, portanto, identificava a enfermidade. Então o espírito curando-se, ele logo mais vai entender que vai se preparar e um dia ele vai ter um novo corpo, que ele vai voltar para aqui ou para outro lugar qualquer. Vai continuar a refazer a sua vida. E o mais interessante é que ele provavelmente vem sempre cair, portanto, no mesmo grau de parentesco, salvo raras exceções, mas com outra fisionomia, com outra veste. Então tudo isso depende essencialmente de cada um de nós. Então o meio é a de seleção criteriosa dos nossos pensamentos. O meio para nós atingirmos tudo isso que acabámos de focar está precisamente nos nossos pensamentos. Vejam como é importante, portanto, os nossos pensamentos. O auxiliar de tudo isso, valioso e indispensável, portanto, é uma coisa que nós chamamos de vontade. É tão simples, não é? Mas se me dissermos assim, mas basta só a vontade? Não basta só a vontade, é preciso também nós querermos, não é? Porque só a vontade não chega. Se eu aliar o meio, o auxílio à vontade e ao querer, portanto, até eu vou realizar. E por certo, todos nós, no dizer de Emmanuel, começamos a melhorar. Chico dizia assim, dentro de todas as enfermidades, portanto, daquilo das quais ele era portador, e de várias, não é? Aquele médium grandioso, portanto, de Jesus, ele dizia, eu sou saudável. Porque o que está enfermo, portanto, é o meu corpo físico reflete, né? Mas o meu espírito é saudável. Então é importante que nós possamos identificar isso. Nosso querido Ernesto Bozano
tem um livro muito interessante que se chama Pensamento e Vontade. E que é algo fabuloso. Portanto, trata de um pensamento bem específico, que é a arte de pensar, o equilíbrio que nós temos para a arte de pensar, e fala-nos também da vontade, que é indispensável, portanto, a todos nós. Para dizer assim, hoje vou ao núcleo. Mas depois surge qualquer coisa pelo meio e já está, não é? Portanto, já tomou outro rumo. Mas se eu tiver a vontade firme de ir, portanto, eu vou. Nada me devolve. Eu vou lá estar. Portanto, é a nossa vontade que deve prevalecer. A vontade daquilo que eu gosto, daquilo que eu entendo que devo fazer. Essa é que deve prevalecer. É a vontade do nosso pensamento. Sou eu que estou a pensar. Não é outro que está a pensar por mim. Sou eu que estou a pensar. Então eu quero e eu vou realizar. Porque recebemos muitas interferências do eu não quero. Isso não presta. Não é? Da ociosidade. Do não trabalho. E é esse tipo de pensamentos que nós devemos analisar. E contrariar. Queridos amigos, era o trabalho que nós nos propusemos trazer para a noite, para a nossa reflexão. Vou colocar aqui, portanto, a literatura que nós nos servimos. Um deles, portanto, é este. Alguma dúvida que queiram colocar? Estejam à vontade. Vale a pena. Vale a pena o esforço. Vale a pena. Convivermos com os amigos que nos buscam, com os nossos queridos familiares. No fundo, eles continuam convivendo connosco. E nós com eles. A distância nossa para com eles não é assim tão grande. Não são léguas e léguas. Muitas vezes, portanto, é um ao lado, bem perto. Não é? Ali. Então, quer de um lado, quer do outro, pelos nossos pensamentos, podemos nos preparar precisamente para nos visitarmos. E a visita quer dizer visita e faz favor, não é? Portanto, continuar a caminhada e o trabalho. Não dizemos visita e permanecer, dizemos visita. Quando vamos a algum lado, portanto, de visita, a gente visita e depois regressa ao nosso, não é? Para a nossa atividade. Cada um tem que prosseguir com as suas atividades. Então é isso. Não há dúvida. Vamos então fazer a nossa oração para irmos ao passo. Vamos então, quem quiser encerrar os olhos, porque assim está mais... Não vê as moscas a passar, portanto, está mais sereno, portanto. Olha para dentro, olhamos para os nossos pensamentos. Pensamos em Deus, nosso Pai, na figura de Jesus. Porque é aquele que o representa, é o que está mais perto, é a figura que nós conhecemos. Então agradeçamos a Jesus a oportunidade de aqui nos encontrarmos, a oportunidade do nosso lar, da nossa família, de todos os lares, de todas as famílias, a oportunidade da saúde, para aqueles que se encontrarem enfermos, possa Jesus, através dos benfeitores espirituais, balsamizar as dores, as feridas, daqueles que possam encontrar-se sofrendo as maiores enfermidades, os maiores desequilíbrios à face da terra. Mas também, Senhor, vos pedimos para os enfermos da alma, para aqueles que aqui se encontram, Senhor, nossos irmãos espíritos, aqueles que se encontram chegando, aqueles que se encontram em tratamento nos lugares espirituais. Vos pedimos o amparo para todos eles, as bênçãos da vossa luz, como alimento, para que cada um possa assim albergar a energia necessária para que a saúde espiritual, a saúde integral,
possa fazer parte das suas vidas. Muito obrigado, Jesus. Nos envolve, Senhor, com o seu manto de misericórdia nesta noite. Muito obrigado, Jesus.